Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite em que entrevisto aqui nos estúdios da TV Tarobá o empresário Valdinei Antônio da Silva, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Nosso assunto hoje são os impactos da pandemia do coronavírus nas empresas, nas pessoas, as mudanças e o que virá depois, né? A retomada da economia, a volta das pessoas a um novo normal, né? Não teremos mais um normal tal como conhecemos hoje. Né? Haverá marcas, né? Ficarão, sequelas ficarão, né? Mas certamente o mundo vai superar isso e haverá resultados negativos e tudo isso, mas também certamente surgirão soluções, né? Que talvez não imaginamos para muitos dos problemas que existem hoje. Se você, Valdinei, fosse hoje presidente da SIC, o que você diria para os associados diante do cenário destes tempos desafiadores? Lembrando que você, quando foi presidente, foi a época da crise imobiliária 2008. nos Estados Unidos, né? 2008, né? Foi naquele período de 2007, 2009, nós saltamos de 1.300 para 2.900. Naquele período da crise, nós vendemos o prédio da SIC lá em... 52 associados, né? Para os associados, 52 apartamentos. Quantos associados tinha? De 1.300 foi para 2.900, tá? Nós vendemos um prédio da SIC lá de... A sede, onde tem a sede, né? 46 apartamentos, 52 apartamentos em 46 minutos, né? E naquela época, com toda aquela crise, foi conseguido Contorno Oeste, Marginal da BR-277, Polícia Federal em Cascavel, a questão da Universidade, o Instituto Federal na região norte. Então, veja assim, o que nós buscamos naquela época? Nós fizemos... A SIC é composta por 95% de pequenos empresários. Sim. A nossa luta naquela época já era para digitalizar esse pessoal. Nós fizemos uma linha de crédito, na época, com parceria com o Cicobi, para que as empresas pudessem comprar computadores, cara. Entendeu? Você lembra disso? Eu lembro. Então agora talvez a linha, o momento é o mesmo. Agora é o seguinte, é digitalizar esse povo. Olha, você tem uma loja na Vinda Brasil, procure imediatamente tentar vender isso online, não é verdade? Eu tenho um exemplo... Claro que é preciso também considerar que a experiência do cliente em loja física, isso sempre vai continuar, né? Não há como você mudar isso totalmente, diminuir um pouquinho, né? Exatamente. Eu tenho um exemplo de uma operação nossa. Nós tínhamos um ponto em Maringá para vender nossos carros usados, né? E aí, aquela coisa, daí um dia nós gastava-se muito, era um ponto comercial muito caro. Alugamos um barracão nas imediações por um décimo do valor, tá? E migramos automaticamente nossas vendas online. Foi um sucesso, né? Então, eu acho que o Michel está indo muito bem, eu acho que ele está com muita sabedoria. Michel Lopes, presidente atual da SIC. Passando por muita sabedoria, usando muito o Conselho Superior, usando muito sua diretoria, né? E passou ileso, né? Está passando ileso, sempre de forma construtiva, né? Eu acho que Aliás, a SIC foi uma das vítimas também da pandemia, porque teve que adiar, suspender a festa dos 60 anos, né, que estava marcada agora para abril. A SIC, a PAI e tantas outras. É verdade. Mas agora, mas o recado que você daria para os empresários? O recado é busque a digitalização, né? Busque trazer... Mas nem todo mundo tem produtos ou serviços que você pode digitalizar. O que se diz para esses? Por exemplo, aí é o seguinte, eu acho que quem você não pode buscar... por exemplo, vou imaginar alguém que trabalha na área de prestação de serviço de máquina pesada. Você não consegue digitalizar o serviço, mas você consegue digitalizar a forma o atendimento, a divulgação. Exatamente. Né? Então, acho que se você não puder fazer diretamente a digitalização, procure alguém que possa lhe auxiliar. Não é verdade? Hoje tem aplicativos, cara. Tem um aplicativo, se não me engano, chama-se Trai. Vou fazer uma propaganda aqui, que não é daqui. Você, com uma loja, você coloca ali, ele coloca teu produto em todos os Aliás, as plataformas, né? As plataformas das grandes redes, todas elas também têm abertura para pequenos negociantes colocarem seus produtos lá também, né? E a SIC, eu acho que está fazendo o caminho certo, está buscando a SIC Labs. Né? É verdade. O ano passado fez uma comissão que levou uma é um núcleo que desenvolve startups ali, né? Startups de acordo com as necessidades dos associados. Exatamente, né? Para resolver problemas que os associados levam para lá. Levou o pessoal para o ano passado, inclusive nós fomos juntos lá para o Vale do Silício. Eu acho que está no caminho, a SIC continua na vanguarda. Agora, Valdinei, uma coisa é certa, né? O mundo buscará constituir novas cadeias de fornecedores e diversificar suas fontes de suprimento. Eu acho que esse é um dos grandes impactos, né, da pandemia, para ficar menos dependente da China. Não só porque não é só porque o vírus veio de lá. Imagino que não foi mau negócio para eles também, né, que perderam
produção industrial, tiveram uma regressão no seu crescimento enorme, histórica, há muitas décadas não tinha isso, perderam clientelas, né, no mundo inteiro, mas especificamente no caso, por exemplo, dos equipamentos médicos, né, que a China dominava isso maciçamente e o mundo ficou desesperado atrás de produtos, suprimentos, máscaras, respiradores, e só lá produz. Quer dizer, essa questão do mundo inteiro concentrar num único lugar todo o seu a sua cadeia, né, de suprimentos, isso é uma armadilha, né? É perigoso. Caio, eu acho que nós teríamos, o Brasil, se tivesse unido, teria uma chance fantástica agora de virar um grande polo industrial do Ocidente, né? Uhum. Nós temos mão de obra, população jovem, povo ordeiro e trabalhador. Nós temos a localização geográfica das melhores. Clima favorável, território, né, imenso para tudo que é tipo de produção. Riquezas naturais, né? Então, mas para isso teríamos que fazer algumas reformas estruturantes, né? O Congresso Nacional teria que estar alinhado com o governo federal. Por quê? Porque não vai ficar só na China. Os Estados Unidos vão tentar trazer um pouco da indústria para dentro, mas não vai conseguir muita coisa, porque a mão de obra deles é relativamente cara. Uhum. Quem pode se beneficiar nisso? México. Né? E quem vai se beneficiar? Agora, você não acha que o mundo, de uma certa maneira, foi muito ganancioso quando resolveu aceitar este jogo chinês de produzir a custos baratíssimos os seus produtos lá, com a mão de obra praticamente escrava, todo mundo sabe disso, e o mundo se beneficiou, comprava baratinho, vendia bem, isso todo mundo estava feliz. Uhum. Quer dizer, levamos agora um tombo nesse sentido, né? Não vale a pena mais. Caio, né? Tem um estudo aí de alguns anos atrás que provava que a China era responsável por segurar a inflação nos Estados Unidos em até 3%, 4% ao ano. Uhum. De tão barato que ela produzia, e cada vez mais barato, né? Ela segurou a inflação. Ela foi muito útil para o mundo ocidental, uhum, né? Para a Europa como um todo. Mas aconteceu o processo de desindustrialização. Eu vejo assim, quem vai se beneficiar com isso? Países que já estão nessa linha. Muita produção do setor industriais básicas, uhum, tá? Vai migrar para a Índia. Tá? Sem dúvida, será um player importante nisso. Um player importante da Índia. Outro país que eu acho que pode se beneficiar muito na América do Norte é o México. Tá? Uhum. E na América do Sul, o Chile. Uhum. Tá? O Brasil... nós precisaríamos urgente aproveitar esse momento para corrigir algumas coisas, né? Reforma administrativa, tributária, mas eu não estou vendo articulação para isso. Uhum. Agora, aproveitando, já que começamos a falar de articulação política, governo, Congresso, como você avalia as medidas já anunciadas pelo governo para socorrer as empresas e estimular a economia? Que na verdade não chegaram ainda nas empresas, né? As medidas, né? Não. No primeiro momento está se socorrendo as pessoas, né? Uhum. Famílias, os autônomos e pessoas que estão sofrendo mais diretamente com o desemprego, né? Mas agora está faltando olhar o setor produtivo, né? Mas eu acho que o setor produtivo ainda o que foi apresentado. Já vinha muita empresa com problemas, sabe, Caio? Uhum. Pagando juros altíssimos ao longo dos últimos anos. Graças a Deus a Selic estava no patamar que estava, né? Que está, uhum, hoje, 3,75. Imagine se fosse alguns anos atrás que estava 15 e acontecesse um negócio desse. Sim. Mas realmente não ia ter o que fazer, tá? Mas eu acho o seguinte, ó. Eu acho que as medidas são boas, mas ainda são pequenas, sabe? A grande dificuldade é chegar esse dinheiro na ponta. Quando o governo anunciou no outro dia uma grande empresa listada em Bolsa de Valores com faturamento superior a 5 bilhões de reais ano, já anunciou que tinha pego do BNDES 1,5 bilhão, tá? Uhum. Beleza? Mas esse mesmo recurso não chegou na ponta ainda. Nós temos aí conhecimento de vários empresários que até agora não foi autorizado o empréstimo para fazer a folha, está no Congresso, hein? Pois é. Tá? E o tempo está urgindo, né? Uhum. Então eu vejo assim, ó, Mas é por projeto de lei ou medida provisória? Medida provisória. Então já está valendo. Mas não tem segurança, mas né? Não tem segurança jurídica. Não, outra coisa. Ela tem a medida provisória, está valendo, mas ela não tem a regulamentação. Uma coisa terrível que acontece no Brasil. Uhum. Cria-se a lei e depois não se cria a regulamentação. Uhum. Tá? Então, isso é uma coisa que atrapalha muito. Então, não está saindo esse tipo de empréstimo ainda. E é muito importante, eu vejo assim, para a folha do mês de maio,
as empresas vão precisar de verdade. Tá? Agora, no conjunto da pessoa física, eu acho que fez mais do que podia. Entendeu? R$600 por pessoa, 1.200. A gente sabe. Nós por 3 meses, né? 600 por mês. Meses. Né? Nós não somos canadenses, nós não somos americanos, nós não somos europeus. Nossas reservas são mínimas, nosso país é pobre. Então, eu acho que o governo brasileiro, graças a Deus, no ano passado tinha feito a economia da Previdência, que já gastamos tudo. Pois né? Mas eu vejo assim, ó, começar tudo zero de novo. Vamos ter que remar de novo. As medidas não são suficientes para evitar a quebradeira. Agora, Valdinei, muitos especialistas dizem que a pandemia está colocando em xeque as grandes teses econômicas liberais que preconizam, né, o Estado mínimo, o governo cuidando só das atividades essenciais, o mercado funcionando, se regulando e funcionando segundo suas próprias leis, toda a força para a iniciativa privada. O que você pensa a respeito? Considerando que sem os trilhões de dólares dos governos, dos bancos centrais, das grandes nações, Brasil incluído aí, um dinheiro que não existe fisicamente, né? Teríamos uma bancarrota planetária. Caio, vamos voltar um pouquinho. Em 1920 nós tivemos a crise sanitária da peste espanhola, da gripe espanhola. Tá? E aquilo arrasou, o pessoal voltando da Segunda Guerra, aquilo arrasou a economia no mundo. Tá? O governo americano, naquele momento, tá? Foi para a livre iniciativa, deixou que as empresas demitissem, deixou a redução de salários e tal. Em 2 anos o país estava recuperado e crescendo mais. Em 1929 houve o crash da Bolsa de Valores, tá? E o governo americano foi intervencionista. E foi muito pior, né, do que a própria gripe espanhola, exatamente, né, no sentido econômico. E o governo e o mundo entrou numa recessão terrível, que foi uma depressão terrível, que só conseguiu sair em 1946, com a reconstrução da Europa e com a industrialização americana. Então eu vejo assim, eu acho que o mundo ele precisa, continua nessa linha, continua liberal na economia, e o mundo precisa voltar a ser um pouco reacionário em valores. Nós temos que cuidar de família, nós temos que cuidar do valor do Estado, nós temos que cuidar de valor de nação, incentivar as pessoas a fazerem poupança, mas a economia, na minha visão, meu conceito humilde, tá? Quanto mais livre for, melhor investimentos pesados do Estado em 2 setores que são básicos, né? Educação e saneamento. Né? Eu acho que isso aí, nós estamos aprendendo nessa crise agora, que isso poderia fazer uma grande diferença, né? Então, é o que acontece nos países mais desenvolvidos que enfrentaram melhor essa epidemia. E né? a gente aqui, como eu falei para você, nós demos um pouco de sorte, que graças a Deus está se confirmando que o clima tem ajudado, os índices de infestação são inferiores e de mortalidade muito menor. Agora, Valdinei, para a gente não deixar passar em branco, né, a questão do nosso futebol Cascavel Clube, FC Cascavel, Futebol Clube Cascavel, bom, os esportes de massa foram duramente atingidos, né, pela pandemia, né? Competições de todas as modalidades foram suspensas ou adiadas. E o caso mais emblemático são os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Sem dúvida. Que foram adiados para o ano que vem e ainda há uma dúvida sobre se serão ou não realizados. Como presidente do FC Cascavel, você viu essa situação bem de perto, né? Esse impacto foi muito específico, né, nesse aspecto da sua atividade. Eu acho que essa questão de lazer, ela vai sofrer muito, né? Porque a aglomeração vai ser a última coisa a ser liberada. Né? Então nós estamos com os jogadores todos em casa, na verdade. Nós tivemos aí suspensão de vários patrocinadores, na verdade, e nós até entendemos pelo momento, claro. Né? E esperamos passar rapidamente para ir buscar. Olhando para o mundo, tá? Lembrando que o FC Cascavel também está classificado para a Série D do Brasileirão, né? Vai ter a Série D? Nós precisamos, porque é o seguinte, nós entendemos, a diretoria do FC Cascavel, que o futebol pode ser um grande polo de fortalecimento e recuperação da autoestima do nosso povo. Sim. Então nós temos por objetivo montar um bom time e fazer uma bela campanha como vimos fazendo no estadual, né? Para quê? Para unir o povo, levar um lazer barato ao cidadão cascavelense, né? Mas não somos uma ilha. Agora, foi uma pena também tudo isso, né? O Cascavel terminou o primeiro turno, chegou a terminar o primeiro turno e aí, enfim, aí suspendeu tudo. Em segundo lugar, a 1 ponto do Curitiba, né? Estava fazendo uma campanha maravilhosa esse ano. Né? Mas eu acho que com o modelo de negócio, de gestão que nós estamos fazendo, Caio, eu acho que isso aí é o seguinte, dá para a gente trabalhar e todo ano está nesse momento, tá? Porque nós estamos tocando o UFC Cascavel como se toca um clube. Uma empresa. Uma empresa. Com orçamento, com planejamento financeiro, né? Só contrata aquilo que você pode pagar, entendeu? E até por isso, nesse momento, nós estamos fazendo uma lição de casa, entendeu? Nós estamos conversando com todos os jogadores que têm contrato conosco,
vamos rever salário de todo mundo. Por quê? Porque nós tivemos uma queda de arrecadação. Só que tem um ponto importante, Caio, dos 64 times que tecnicamente disputariam a Série D, 16 já anunciaram que não vão disputar mais. Por quê? Por problema financeiro. Quer dizer, então, o futebol no mundo foi muito afetado. É uma peneira, né, que está passando também, né? Vão restar aqueles que tinham uma certa estrutura organizacional. Exatamente. Assim, isso vale para empresas também, de modo geral. Vale para tudo, né, Caio? Vale para a vida, né? Na verdade, nessas horas é muito importante ter uma reserva, na verdade, ter uma poupança, né? Se preparar nas épocas boas, porque as épocas ruins virão e passarão também, na verdade. E eu espero que a gente consiga jogar, que se existir a Série D, eu tenho certeza que o UFC Cascavel é um dos grandes candidatos a subir para a Série C esse ano. Né? Valdinei, falando em vida, falando nisso tudo para a gente encerrar, quais são as grandes lições que essa pandemia vai deixar para a posteridade? Eu acho que essa que eu falei para você é o mais importante. O que os seus filhos, você tem 2 filhos jovens, né? O que eles vão aprender aí com isso tudo no futuro? Eu acho que o sentimento de poupança é uma coisa que nós temos que sempre lembrar que pode ter, pode surgir algo similar, exatamente, né? E eu tenho que estar prevenido. Eu acho que nós, como cidadão, e o governo tem que incentivar isso. As pessoas deveriam ter pelo menos uma poupança de 3, 4 meses das suas necessidades, não é verdade? Para passar por isso, tá? As empresas, né? Cada vez mais, eu acho que as empresas terão mais cautela para se expandir. Porque para voltar atrás é muito caro, não é verdade? E como cidadão, eu espero que o Brasil aprenda que é muito importante facilitar para o empreendedor. Onde existem empreendedores fortes, a economia é forte e o povo é rico. Não é verdade? Sem dúvida. Menos Estado e cada vez mais o cidadão. Mas eu acho que nesse momento, Caio, a grande lição que fica é poupança, saneamento básico. Na verdade, igual a gente estava comentando há pouco aqui, né? São coisas que... Outra coisa, eu acho que a cena mais emblemática que tem é você pegar e construir um estádio, um hospital de campanha dentro de um estádio. Quer dizer, o mesmo recurso que você teve em 2010, 2014 para fazer excelentes hospitais, você fez estádio de futebol, ok? A maioria deficitária, são gigantes, elefantes brancos, ok? Exatamente. E agora você constrói um hospital de campanha dentro daquilo. Ali mostra realmente um atestado de burrice de gestão política. Exatamente. Decisões erradas, né? Totalmente. Ali um atestado de burrice de gestão política. Exatamente. Um país carente de tudo foi se preocupar em fazer Copa do Mundo, gastou bilhões e com obras que ainda, algumas delas nem terminaram ainda. Vale lembrar como é que é o trem elétrico lá de Cuiabá. Sim, exatamente. Até hoje. Eu tive o prazer de receber nos estúdios da TV Tarobá, no Jogo Aberto desta noite, o empresário Valdinei Antônio da Silva, ex-presidente da Associação Comercial Industrial de Cascavel e presidente do Futebol Clube Cascavel. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado. Obrigado, Valdinei.